Julgamento da reforma da Previdência no STF tem placar empatado, meus amigos. O plenário virtual do Supremo Tribunal Federal começou a discutir se a reforma da Previdência ela é constitucional ou não. E as mudanças, né, nas regras do INSS também, né, foram mexidas, né, foram discutidas e passaram a valer há quase 3 anos, em 13 de novembro de 2019. Com o voto pela constitucionalidade e em um voto divergente, né, o julgamento está empatado e foi paralisado após o pedido de vista. Isso mesmo. Ao todo, foram condensadas 12 ADIs, né, 12 ações diretas de inconstitucionalidade em um único julgamento que começou no dia 16 e deveria terminar nessa última sexta-feira, no dia 23, mas foi interrompido. Até agora, há o voto do ministro relator Luiz Roberto Barroso a favor de manter as regras contestadas e uma divergência aberta pelo ministro Edson Fachin sobre a parte aí do relatório de Barroso. É, para o ministro, né, essa reforma, gente, ela é constitucional. Fachin, ele aponta inconstitucionalidade em 2 pontos, meus amigos. Quais são esses pontos? Primeiro é a cobrança extraordinária a servidores e regra de cálculo diferente para as mulheres no regime geral de previdência social, né, chamadas as RPPS, que é o regime próprio de previdência social, e o pedido para suspender o julgamento e analisar melhor os casos aí que foi feito pelo ministro Ricardo Lewandowski. Ok, gente? E também, né, no caso, os processos eles só voltarão a andar quando ele apresentar o seu voto. Então, a partir de então, os demais ministros poderão dar os seus pareceres. Ações debatidas, né, no plenário virtual, elas podem ser discutidas no plenário físico também, caso algum ministro peça destaque. Esse destaque ele foi a manobra usada, né, pelo ministro Cássio Nunes Marques no julgamento aí da revisão da vida toda para aposentados do INSS. Vocês lembram disso? Então, o voto de Barroso, né, com 153 páginas, gente, traz considerações sobre o que foi apontado por associações e partidos políticos a respeito da reforma da Previdência. Para ele, no entanto, as normas aprovadas são constitucionais e estão de acordo aí com a legislação previdenciária de vários países do mundo, meus amigos. No caso das contribuições extraordinárias, né, para os servidores e aposentados, é contestada. Foi contestada, né? No caso, para o ministro, no entanto, há apenas um ponto a ser observada, que é observado, que é a criação da contribuição extraordinária a servidores que já estão aposentados. Embora, né, o ministro Barroso não tenha aí considerado a questão inconstitucional, ele afirma que é necessário haver a comprovação de déficit para instituir cobranças extra a servidores inativos. E a mera previsão constitucional, né, acerca aí da possibilidade, em tese, de se criar a contribuição extraordinária não constitui ofensa à cláusula pétrea, tá? Diz aí, segundo ele, que se essa contribuição extra ela for aprovada, aí é preciso analisar, conforme o caso, se há violação à Constituição. Segundo essa reforma, gente, quando houve esse déficit previdenciário, né, há autorização para cobrança extra no benefício de quem já está aposentado ou recebe pensão, a fim aí de sanar esse rombo, né? No estado de São Paulo, né, desde 2020, perdão, os servidores aposentados e pensionistas que ganham entre um salário mínimo e o teto aí da Previdência tem desconto no benefício. Então, essa cobrança já existia antes para o valor acima do teto. E Edson Fachin, ele aponta inconstitucionalidade na reforma da Previdência,
No caso, o ministro Fachin, ele divergiu do relator para apontar o que ele considerou aí inconstitucionalidade nessa reforma. Segundo ele, essa cobrança extraordinária, meus amigos, sobre, né, os benefícios aí dos aposentados, ela fere o caráter social e distributivo da Constituição. Então, meus amigos, o que acontece? Né? O ministro também ele considera inconstitucional essa regra de cálculo, né, que beneficia mulheres que se aposentam aí pelo INSS e não se estende a servidoras do regime próprio. De acordo com essa reforma, mulheres que passam a ter acréscimo de 2% a cada ano extra de contribuição após 15 anos aí de pagamento ao INSS. Então, é a regra, né, para a aposentadoria. Para as servidoras, o adicional só começa a ser considerado após 20 anos de contribuição ao regime próprio. E o que isso causou, né? Os especialistas contestaram, né? No caso, a advogada Adriane Bramante, que é a presidente do Instituto Brasileiro de Direitos Previdenciário, ela também se colocou. Ela disse que ela considera que esse julgamento das ações de forma conjunta é prejudicial ao segurado e não traz a segurança jurídica que se buscava quando quando as associações, os sindicatos e partidos foram ao Supremo. Para Adriane Bramante, cada ponto deveria ser debatido separadamente. E outro ponto criticado por ela é o tipo de julgamento que, em sua opinião, deveria ser presencial e não pelo plenário físico, né? Onde todos poderiam estar ali reunidos. E não é, ela diz que não é o tipo de discussão para o plenário virtual, que seria muito importante o presencial, porque os ministros podem discutir entre si o tema, além de haver sustentação oral, né? Então essa foi a afirmação dela. E também concordo. E o advogado Roberto de Carvalho Santos, que é o presidente do Instituto de Estudos Previdenciários, gente, ele vê, né, como uma perda para a população esse voto do relator em favor da constitucionalidade da reforma da Previdência. E, infelizmente, né, gente, para nós que defendemos aí vários pontos de inconstitucionalidade, né, para os ministros que defendem os pontos na reforma, como o cálculo da pensão por morte e da aposentadoria por invalidez, esse posicionamento do ministro Barroso, ele vai em desacordo, gente, com várias decisões já tomadas e em outras instâncias que entendiam aí a inconstitucionalidade, né? Então, vamos aí ficar de olho, né? Continuar aí acompanhando essas ações. Mas até o momento, né, ficou dessa forma, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham entendido, né, nessa questão aí de inconstitucionalidade ou constitucional. Tá bom, meus amigos? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe, já deixa o seu joinha, o seu like. E para vocês receberem novos conteúdos atualizados todos os dias, ative o sininho de notificações e marquem todas. Tenham uma tarde abençoada, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!